E aí, caro aluno, tudo bom? Hoje vou resolver uma questão que trata de estática do ponto material. Sabendo-se que o sistema a seguir está em equilíbrio, qual é o valor da massa m quando os dinamômetros indicam 100 N cada um? O que nós vamos fazer aqui é aquele velho esquema de distribuição de forças. É o primeiro passo para resoluções desse tipo. Então você precisa, neste caso, entender que aqui nós temos um peso preso por dois fios. Logo, nós vamos ter uma força-peso associada a essa massa e forças de tração que o mantêm suspenso. Para esta questão em particular, as forças de tração já são conhecidas, pois elas representam as próprias indicações desses dinamômetros que estão associados aos dois fios. Então, nós já podemos começar a fazer a representação. De um lado, nós temos esta força, que eu vou chamar de T1, tração 1. Do outro, tração 2. Apesar de que, na verdade, nós poderíamos chamar ambas apenas de T, pois ambas representam o mesmo valor de tração, temos o mesmo ângulo e, como sabemos, a mesma indicação de força. Portanto, podemos manter apenas T e T. Tá? Além dessas duas forças relacionadas com a tração, temos também, como eu já disse, a força-peso associada à massa desse bloco. Muito bem. Então, agora vamos fazer a distribuição de forças. Lembrem-se de que vocês precisam relacionar todas as forças associadas ao sistema nos eixos x e y, para que depois possamos elaborar as relações de equilíbrio. Então, aqui vamos considerar que seja o nosso eixo x, aqui o eixo y. E fazemos a projeção da primeira força para o eixo y, que eu vou representar dessa forma. Tá? Do outro lado, a mesma coisa, vou representar aqui um pouquinho mais para o lado para ficar claro que aqui nós temos duas forças. Do mesmo modo, eu poderia fazer a projeção Tx de cada lado no eixo x. Mas para esta questão, isso não será tão interessante, porque eu teria apenas uma relação de igualdade, indicando que Tx de um lado é igual a Tx do outro. O que nos interessa de fato aqui é observar que na direção y nós temos três forças em equilíbrio. Duas forças que apontam para cima e uma força que aponta para baixo. Duas trações multiplicadas pelo seno do ângulo são iguais à força-peso. Outro ponto importante é que quando nós fazemos essa projeção da força caminhando sobre o ângulo, sempre multiplicamos pelo valor do cosseno. Caso a projeção seja feita, vamos dizer assim, sobre essa região vazia em que o ângulo não está representado, nós multiplicamos pelo seu seno. Então vamos lá, vou colocar da seguinte forma. Duas forças de tração multiplicadas pelo cosseno de 30. A princípio, vou escrever assim. T cosseno de 30 graus mais T cosseno de 30 é igual a mg. Ou seja, as forças que apontam para cima são iguais à força que aponta para baixo, mantendo o sistema em equilíbrio estático. Daqui nós teremos duas vezes a tração que multiplica o cosseno de 30 é igual a mg. Fazendo a substituição dos valores, nós teremos duas vezes a tração, que eu já vou colocar então como vezes 100, vezes o cosseno de 30. Aqui nós não vamos trabalhar com raiz de 3 sobre 2, porque eu já observei que as alternativas, em nenhuma delas aparece raiz de 3. Então, provavelmente o valor a ser considerado seja o valor racional, o valor fracionário ou decimal da raiz de 3, ou melhor, do cosseno de 30. Se você fizer o cálculo na calculadora, cosseno de 30, 0,866. Igual a massa, e aqui a gente pode considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o cálculo se resumirá a multiplicação desse produto e o resultado será dividido por 10. Ao fazermos isso, o resultado encontrado será 17,32. Portanto, item A é a massa deste objeto da massa que está suspensa, que leva a indicação de 100 newtons nos dinamômetros quando o sistema é representado através desta configuração. Vou deixar agora outra questão para que vocês possam analisar e tentar resolver. Ela será um pouquinho diferente, porque aqui nós teremos que considerar duas forças de tração associadas com ângulos diferentes. Então, uma dica que eu já dou para vocês é que comecem fazendo o seguinte. Força de tração 1 para um lado, força de tração 2 para o outro. O ângulo a ser considerado será aqui, junto ao eixo x, 30 graus, 60 graus. E a outra força a ser trabalhada será a força-peso que já está indicada no esquema.
Tentem fazer algo parecido com o que nós fizemos há pouco. Façam as projeções desse sistema nos seus eixos x e y. Escrevam as relações de igualdade entre as forças e tentem encontrar um caminho de resolução. Na próxima aula, eu vou mostrar como pode ser feito e vocês poderão conferir as suas respostas. O link vai ficar na descrição do vídeo. Até mais!